Amém, pessoal? Boa noite, bom dia, boa tarde, enfim. Vamos para mais uma palavra online. Você que tem a sua Bíblia aí, abra comigo em 2 aos Coríntios, no capítulo 4, a gente vai ler a partir do versículo 7. A palavra de Deus diz assim: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças, para a glória de Deus. Versículo 16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Nesse texto, o apóstolo Paulo está escrevendo uma segunda carta à igreja em Corinto, e dessa vez o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta que a gente pode dizer que é uma repreensão com amor. O que acontecia nesse contexto? A igreja de Corinto estava sendo muito atrapalhada aí por alguns falsos mestres que estavam lá para difamar o trabalho de Paulo, para menosprezar o seu chamado apostólico, dentre outras coisas. Então, o objetivo de Paulo ao escrever essa carta são dois. Primeiro, é uma resposta a esses falsos mestres que questionavam a sua autoridade ministerial. E em segundo, também era para repreender os irmãos naquela igreja que estavam sendo iludidos, que estavam sendo persuadidos por esses falsos mestres. E aí, para testificar o seu ministério, claro que com toda a humildade que Paulo tinha, para testificar o seu ministério, Paulo descreve várias das suas angústias na pregação do Evangelho. E ele mostra como a esperança da glória lhe dava forças para prosseguir no seu caminho. E nesses momentos em que ele fala de como essa esperança lhe dava força, o apóstolo revela um dos seus segredos para encontrar essa força. E esse segredo que ele revela é esse último versículo que nós lemos, que é fixar os olhos no invisível. Paulo aqui descreve que ao longo da sua caminhada como cristão, como ministro da palavra, ele passou por muitas coisas, mas ele ressalta sempre que tudo que ele faz é por amor dos irmãos, que há um motivo maior por tudo que ele faz e que mesmo nas tribulações ele encontra motivos para se alegrar e para encontrar dentro dele mesmo vida, apesar de que às vezes no exterior ele encontrava acima de tudo motivos para pensar em morte. E fixar os olhos no invisível, como ele diz no final, é um dos motivos pelos quais, uns segredos que ele usa para encontrar essa força. Só que, talvez ao ler esse texto, principalmente esse último versículo, que Paulo diz que nós precisamos fixar os olhos nas coisas que não se veem, a primeira pergunta que vem é: como é que se olha para aquilo que é invisível? E mais do que isso, como o apóstolo diz, como que nós conseguimos fixar os olhos naquilo que é invisível? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, é nisso que eu quero me aprofundar hoje com você. Bom, a primeira pergunta, como enxergar o invisível, acho que dentre todas talvez seja a mais fácil, dentre as duas é a mais fácil de responder, com certeza. Hebreus 11:1 nos dá a resposta para essa pergunta. Vou abrir aqui para ler com você. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Em outras versões, vai dizer que a convicção dos fatos que não se veem. Seja qual for a sua tradução, o ponto é a fé que nos permite enxergar as coisas que nós não vemos. A Bíblia é cheia de exemplos disso.
O próprio Jesus diz que feliz é aquele que não viu e creu. Então a Bíblia, através da fé, nos diz, olha, para você enxergar as coisas invisíveis, você tem que usar a fé. A fé nos permite observar aquilo que nós não vemos. Isso é bem textual, é bem tranquilo. Mas eu quero focar na resposta da segunda pergunta, que é como fixar os olhos nisso que é invisível. Como utilizar a fé para fixar os olhos nisso. E a resposta para essa segunda pergunta não é tão simplesmente a fé, mas é a perseverança. E eu quero mergulhar nisso com você hoje. Então, para a gente entender, o que eu quero dizer desde o começo é que para a gente entender o que a gente está querendo dizer, a diferença entre fé e perseverança é que a fé nos mostra a direção. A perseverança nos faz trilhar o caminho. Entendeu? A fé nos mostra qual é o destino. A perseverança é que nos ajuda, que nos move rumo a esse destino, em direção a esse destino. Talvez uma leitura bem particular a gente poderia dizer que da mesma forma que Tiago nos ensina que a fé sem obras é morta, nós podemos dizer que Paulo, através dessa mensagem tão profunda, dessa mensagem apostólica tão profunda em que ele descreve as suas dificuldades e como ele perseverou nessas dificuldades, nós podemos dizer que a fé sem perseverança também é morta. Não só a fé sem obras, mas a fé sem perseverança. Afinal, do que adiantaria Paulo ter essa fé tão grande que ele demonstrava ter pelas suas obras se ele desistisse na primeira dificuldade? Do que adiantaria a fé de Paulo se, para atender ao chamado de Deus, que era esse dele ser ministro do Evangelho, de ser um pregador, de ser um plantador de igrejas, de que adiantaria toda a fé que ele tinha, se ele não fosse persistente nesse ministério? Porque veja, a gente começou dizendo que Paulo escreveu essa carta justamente para corrigir os irmãos na igreja de Corinto. Ele teve que escrever essa carta para se defender. Falar, olha, não tem nada a ver o que esses falsos mestres estão dizendo sobre mim, o meu ministério é apostólico sim, eu tenho autoridade espiritual sim sobre vocês, ele justifica por A mais B tudo isso. Escreve tudo com o amor de um pai na fé que ele era, só que ele precisou persistir por vários momentos, como ele fala, não só nesse texto, mas em outros também, das dificuldades que ele passou, perseguições que ele sofreu, da fome que às vezes ele sentiu, mas em tudo ele perseverou. Ele poderia muito bem pegar a fé dele, que ele já tinha, a salvação que ele já tinha certeza que tinha, ir para a casa dele e congregar numa comunidade local ali e ficar por isso mesmo. Só que ele não estaria cumprindo todo o chamado de Deus para ele. O chamado dele era muito grande. Paulo, a gente fala dele até hoje. Se ele não fosse persistente, a igreja em Corinto talvez não existisse. Talvez os falsos mestres poderiam só simplesmente apagar tudo que Paulo fez e ficar por isso mesmo. Entende o que eu quero dizer com a diferença entre fé e perseverança? Ou seja, a fé iluminava o caminho de Paulo, só que foi a sua perseverança que o fez caminhar nesse caminho de fé. Foi a perseverança que fez ele avançar no ministério. E para a gente provar isso, para a gente ficar bem, para ficar bem claro o que a gente quer dizer aqui, quero te convidar a abrir sua Bíblia também em Filipenses, capítulo 4. Com certeza você já sabe qual é o versículo que eu quero ler principalmente, que é o Filipenses 4:13. Só que, como alguns homens de Deus já pregaram, em especial um grande amigo meu, Douglas, ele adora falar exatamente sobre os versículos antes de Filipenses 4:13, porque nesse texto Paulo nos ensina exatamente por que ele diz o que ele diz no versículo 13. Vamos ler. Filipenses 4, no versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim, firmes no Senhor, amados. Versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, alegrem-se. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor,
por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E o versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então veja, aqui Paulo, primeiro ele começa dizendo aos irmãos para que eles se alegrem em todas as situações. Ou seja, provavelmente essa igreja estava passando por algo semelhante àquilo que nós hoje em dia estamos passando, momentos difíceis. E Paulo diz, em todo momento, sobre todas as circunstâncias, alegrem-se. Paulo aqui diz, olha, se existe alguma coisa boa, alguma coisa maravilhosa, digna de louvor, pense nessas coisas. E Paulo agradece aos irmãos por todas as lembranças, pelas orações. Paulo era um cara muito família com as igrejas que ele plantava. Ele agradece a todos os irmãos e ele diz, olha, eu não estou dizendo isso aqui por necessidade, porque se tem uma coisa que eu sei é passar necessidade. É persistir no meio da necessidade. Para no final ele poder dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo testifica que tudo é possível em Deus depois de descrever as dificuldades pelas quais ele teve que passar. Então Paulo ele teve que passar por provações, por privações que exigiram dele não tão somente a fé, mas exigiram dele perseverança nessa fé, perseverança nas promessas de Deus para a vida dele. É isso que eu quero dizer com perseverança e fé, duas coisas diferentes, mas que tem que estar caminhando juntas para que a gente viva aquilo que Deus espera de nós. Então essa é uma primeira evidência de como Paulo, ele mesmo, ao longo da sua vida com Deus, das suas cartas, ele demonstra que há uma diferença prática entre perseverança e fé. Uma segunda prova de que há essa diferença entre perseverança e fé, a gente pode encontrar em João, Evangelho de João, no capítulo 14. Vamos abrir aqui rapidinho. Evangelho de João, no capítulo 14, nós vamos ler o versículo 16, e somente o 16. Jesus diz aos seus discípulos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aqui, nesse texto, Jesus ele faz a despedida final dos seus discípulos, e Ele promete a eles um outro Consolador. Pelo menos é isso que a maioria das Bíblias diz, a maioria das traduções. Diz que Jesus enviaria outro Consolador. Essa pessoa, a gente sabe, é o Espírito Santo. Porém, existe uma tradução, que é a Bíblia de Estudo Nova Versão Transformadora, que traz uma tradução diferente para essa palavra Consolador. O estudo você pode encontrar nessa Bíblia, nessa versão, e está justamente aí em João 14, tá? Mas o que diz esse estudo? Que a melhor tradução, considerando o original grego que Jesus usou para, pelo menos que o autor usou para descrever aquilo que Jesus disse, né? O autor João aqui, o Evangelho de João, a melhor palavra para traduzir o que Jesus disse não seria consolador, mas encorajador. Justamente porque Jesus sabia que seria necessário uma força maior do que tão somente a fé dos seus apóstolos, dos seus seguidores, para fazer com que a mensagem do Evangelho se espalhasse, para que eles não desfalecessem. Ou seja, Jesus sabia que haveriam momentos em que eles se sentiriam fracos, se sentiriam desanimados, e eles precisariam de um encorajador, alguém que mostrasse para eles, olha, persevere em fé, persevere em boas obras, persevere porque vale a pena. Ou seja, o próprio Jesus também reconheceu, assim como Paulo, que existiam momentos difíceis, sim, na caminhada com Deus, onde você precisaria de muito mais do que tão somente a fé. Percebe o que eu quero dizer? Nós precisaríamos de um encorajador, alguém que nos daria o combustível, a força para prosseguir. Ou seja, voltando lá para o nosso contexto de Paulo, onde ele diz que nós precisamos fixar os olhos naquilo que não se vê, ao invés de fixar os olhos naquilo que se vê, a gente pode compreender, ao final de tudo isso, de que olhar para algo talvez seja fácil. Agora, concentrar-se em algo, não. Talvez você hoje faça faculdade, assim como eu, mas se não faz, já passou pela escola, enfim. Você sabe que muitas vezes você está olhando para alguém falando, você não está prestando atenção. Olhar é diferente de prestar atenção. Olhar, colocar os olhos em algo é diferente de concentrar-se em algo. E Paulo está dizendo aqui, olha, quando vocês passarem por essas situações, o que é preciso? Vocês têm que fixar os olhos naquilo que não se vê. Vocês têm que concentrar a sua mente no que não se vê. E Paulo dá uma descrição completa, tanto aqui em 2 Coríntios 4, quanto lá em Filipenses 4.
Olha, as coisas boas, as coisas do alto, são essas coisas que você tem que pensar. As coisas, o que os olhos não estão vendo. Apesar da situação estar parecendo difícil, você tem que fixar os olhos naquilo que você não vê, pela fé, e perseverar nisso, fixar os seus olhos nisso. Portanto, não basta ter apenas fé para olhar o invisível. Nós temos que perseverar para não desviar o nosso olhar do invisível. Não desviar o olhar do invisível de Deus, das coisas que Deus nos promete na sua palavra, das coisas que Deus prometeu para você particularmente, que você sabe que Ele te prometeu. Você precisa de fé, mas precisa de perseverança para não desviar os olhos daquilo que a fé te permite enxergar. Entendeu? Então, para encerrar, nós precisamos entender, então, exatamente isso, que fixar os olhos, olhar o invisível de Deus é necessário. Sabe, da mesma forma que Paulo falou que teve dificuldades, que Jesus disse aqui que enviaria um encorajador. E da mesma forma que o próprio Jesus, mais à frente aqui em João 16, versículo 33, diz que no mundo teríamos aflições, mas que precisaríamos ter bom ânimo. Nós precisamos reconhecer que, diversas vezes nas nossas vidas a gente vai passar por dificuldade. Mas nesses momentos a Bíblia nos ensina, nós precisamos manter os nossos olhos fixos no invisível de Deus, nas coisas que estão além do mundo natural. Não preciso lembrar ninguém da situação terrível que nós estamos vivendo. Sabe, quantas pessoas que eu conheço, que você conhece, que estão perdendo emprego, que estão deixando as contas, infelizmente, de serem pagas, que estão tendo a sua renda reduzida e não estão vendo as contas serem reduzidas, sabe? Isso fora todo o problema sanitário, de saúde que nós estamos tendo, esse vírus terrível que tem, sabe, bagunçado a vida de toda a humanidade. E se a gente fixar os olhos nessas coisas, nisso que é tangível, nisso que é visível, a gente vai desfalecer, a gente vai desanimar. Nós precisamos, assim como Paulo, fixar os olhos no invisível, porque aquilo que nós vemos é transitório, mas o que nós não vemos, isso é eterno. As promessas de Deus, o invisível de Deus, a glória eterna de Deus, isso que nós não estamos vendo agora, são essas coisas que são eternas. E são nessas coisas que a Bíblia nos ensina. Fixe os seus olhos nisso. Então, eu espero que eu tenha sido claro no que eu quis passar, no que o Espírito Santo aqui quis passar para nós hoje. Tenha fé, sabe? Tenha fé porque a fé, em primeiro lugar, vai te fazer enxergar além. Vai abrir os seus olhos, vai te jogar luz no futuro. Mas para a gente não desfalecer, para a gente não desviar, a gente precisa perseverar. Uma última coisa que com certeza você já viu, você já testemunhou, não sei se aconteceu com você, mas assim, com certeza você já viu histórias de pessoas que a primeira dificuldade na vida com Deus saem da igreja. Às vezes é uma coisa automática, uma reação automática da pessoa. Perde o emprego, um sonho não é realizado, um plano não se concretiza, sai da igreja. Sabe, essa não pode ser a nossa reação como cristãos. Nas dificuldades nós temos que nos apegar aos irmãos, à igreja, à palavra, mas principalmente ao Espírito Santo. Sabe? É nessas horas que nós temos que perseverar. Sabe? Não é apenas ter fé, não é apenas acreditar que Deus existe, acreditar que Deus é bondoso conosco, que as promessas dele. Não, nós temos que perseverar. Porque a Bíblia diz que nós vamos passar por dificuldades, nós estamos passando por dificuldades. Mas, irmãos, perseverem porque é fixando os olhos no invisível que a nossa fé é fortalecida e que o nosso espírito não desmorona. Amém? Então, que essa palavra te abençoe, que você possa meditar nela e que seja bênção na sua vida, como tem sido na minha essa revelação. Em nome de Jesus.